Olá, bem-vindo, bem-vinda, meu amigo, minha amiga, meus irmãos, minhas irmãs, bem-vindos ao Quai, sejam muito bem-vindas, fiquem à vontade. O horário que estou gravando é de madrugada, mas é que tivemos alguns compromissos pessoais e tivemos que adiar o nosso Evangelho na Rede de sexta-feira. Trazemos para sábado. Sem Evangelho, sem mensagem de Cristo, dos amigos, a gente não fica. A gente dá um jeito. A gente não grava na sexta, a gente grava no sábado. Se não gravar no sábado, a gente grava no domingo. Se não gravar nesses 3 dias, a gente grava na segunda-feira. Mas algum dia a gente grava. A gente não pode ficar sem conviver, sem relembrar Jesus. Já fiz a prece de abertura, né, para não nos alongarmos muito no vídeo. E peço a colaboração dos amigos, das amigas, para nós entrarmos em contato com Jesus, com Deus. Bora lá? Hoje nós vamos estudar sobre a parábola do semeador. Nós encontramos lá em Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 4, nos versículos 3 até o 9, e também lá no Evangelho de Lucas, capítulo 8, do versículo 4 até o 8, né? 5, 6, 7, 8. Jesus começa a parábola assim, né? Suponhamos que é Jesus falando, né? Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e as comeram. Outra parte caiu sobre o solo pedregoso, onde não havia muita terra, e brotou imediatamente, por não haver profundidade da terra. Raiou o sol, foi crestada, e por não ter raiz, ressecou-se. Outra parte caiu sobre espinheiros. Os espinheiros subiram e o sufocaram. Uma outra parte ainda caiu sobre a terra boa e dava fruto. Uma 100, outra 60 e outra 30. Se multiplicou, triplicou, né? A safra foi boa nessa última plantação. Quem tem ouvidos, ouça. E terminou a parábola do semeador. Agora a gente volta para o nosso velho contato, né? Que é lermos frase por frase, parágrafo por parágrafo, versículo por versículo, para termos uma releitura, né? Um melhor entendimento. Bora lá então? Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu, né? Junto ao lado do caminho, à beira do caminho. E vieram as aves e as comeram, consumir, devorar. Outra parte saiu sobre o solo pedregoso, onde não havia muita terra, e brotou. De que Jesus está falando? Jesus está falando de nós, cristãos, de todas as matrizes religiosas. Porque o que nós vemos no decorrer dos séculos, desde a vinda de Cristo? Que os primeiros semeadores, né? Moisés semeou, plantou, mostrou que havia um Deus único, né? Porque antes acreditavam em muitos deuses, em muitas divindades. Deus do sol, Deus da lua, Deus da terra, Deus do mar, Netuno, Mercúrio, né? Íris, né? Nossos amigos egípcios. Aí Deus mandou Moisés
né? E Moisés semeou, né? Espalhou, né? O conhecimento, tudo. As pessoas ouviram, assim como nós. A gente ouve, né? Nós temos conhecimento, todo mundo tem conhecimento. Só que muitos de nós somos essa primeira terra aqui, ó. E vieram as aves e a comeram. Porque nós temos conhecimento, nós vamos nas igrejas, nos templos religiosos, nas casas espíritas. Nós vamos conversar com Jesus. Então, a semente, né, quando a gente vai conversar com Jesus, quando a gente vai em encontro às igrejas, quando a gente vai na sessão dominical, quando a gente vai, abre a Bíblia, que nós estamos fazendo agora, a gente está semeando. Nós somos a terra. Só que depende qual terra que a semente de Jesus vai fortificar, vai florescer, vai vingar, como os nossos amigos plantadores dizem. Ah, aquela planta vingou, mas essa planta não vingou, ou seja, não nasceu. Não. Então, vem as aves e as comeram. É porque é quando aquele cristão, aquele evangélico, que vai na igreja, ouve, se emociona, né? Nossa, que culto maravilhoso, meu Deus, glória a Deus. Oh, Pai, que lindo, que lindo, que lindo. Ai, eu chego a estar todo arrepiado. Não é assim? Mas daí a gente sai, a gente tem que sair, né? Aquele ambiente é maravilhoso, e é mesmo. Eu estou aqui debochando, estou falando o que acontece com nós seres humanos. O ambiente, ele é maravilhoso. É abençoado de qualquer religião. Né? Por isso que a gente se sente bem lá. Por isso que a gente se sente calma, se sente em paz, e reconfortado com Jesus, com o Padre, seja quem for. O ambiente é maravilhoso. Só que uma hora nós temos que voltar para casa. Nós temos que sair, botar nosso pezinho para fora do portão, né? Do prédio, da igreja, do centro. E aí, ali nós vamos ver se a semente ficou. Só que a gente descobre, na maioria das vezes, que nós somos essa aqui, ó. O caminho vieram as aves e as comer. As aves são o que nos provoca. O que nos provoca a desestabilização emocional. Aquilo que nos tira fora do eixo. Aí depende do ser humano. Alguém que nos provoca até nos irritarmos. Alguém que nos provoca no trânsito, né, buzinando, querendo ultrapassar, ou trancando o caminho, ou fechando, né, assim, passando rápido, assim, quase batendo o carro. E nós esquecemos que nós fomos abençoados minutos atrás, quando estávamos dentro da igreja, dentro do centro espírita, dentro do templo religioso. E esquecemos que lá nós plantamos a semente, ou agora, quando a gente lê, a semente de Cristo. O semeador é Jesus. E nós esquecemos, por uma fração de segundos, e deixamos as aves comer aquele conhecimento, aquela bênção, aquele esclarecimento, aquela parábola, aquela mensagem que Jesus passou através do padre, do pastor, do espírita, do palestrante, da palestrante, né, da espírita, passou. Que nós deixamos ir embora quando nós deixamos nosso lado sombra entrar em ação. Então, aqui, né, nós recebemos as bênçãos, recebemos alegrias, né,
Ah, que maravilha, meu Deus, que mensagem linda hoje. Aí saímos, botamos um pezinho fora da igreja, fora do centro do templo, e voltamos a ter as nossas sombras para fora, que é a irritabilidade, que é o nervosismo, que é tudo de mal que existe dentro de cada um de nós. Inveja, cólera, raiva, orgulho, né? Ostentação, tudo que leva para o lado mal. E todo mundo tem, todos nós temos. Uns em maior grau, em grau médio, em menor grau. Nós temos. Somos seres humanos. Então esses são os primeiros. Aí a outra parte, a segunda parte, caiu sobre o solo pedregoso, onde não havia muita terra, e brotou imediatamente. Por não haver profundidade da terra, ela morreu. Ela cresceu. É aquela, né? Ó, solo pedregoso onde não havia muita terra e brotou. Ou seja, aí a segunda semente, aquele cristão, aquele evangélico, aquele espírita que ouve, bota um pouquinho no coração, consegue sair de dentro da igreja, sendo espírita, em casa, e vai levando. Luta diariamente para não cair nos mesmos erros, né? Deixar as vicissitudes, as más tendências, as más virtudes de lado, ficar lutando. Até aí, o solo, só que o solo é fraco, ainda não está enraizado na fé com Jesus, não tem aquela certeza, não tem aquela confiança, porque quando nós temos certeza, nós temos confiança, gente, é bem diferente do que apenas só ler, só ver, só ouvir, só ir nas igrejas, nos centros espíritas. É muito diferente. E aí, esse segundo cristão que somos nós, né? Aí brota, aí se sente um pouco mais leve, tá lutando contra as más tendências. Só que no primeiro revés da vida, o que é solo pedregoso? São os reveses que a vida dá, né? Nós somos que nem videogame, sabe? O jogo de videogame que tem a fase mais fácil, a fase média, a fase um pouquinho mais difícil, uma fase difícil para passar, que te leva semanas, meses, né, no jogo. É uma fase ultra difícil até virar o jogo. A vida é assim, quando a gente é criança é uma fase, adolescente é outra fase de vida. Na maturidade dos 30 aos 50, 60, é uma outra fase, outras experiências, outro modo de pensar. E dos 70 até os 100 é uma outra fase ainda, mais experiente, mas tem as dificuldades, daí dos 70, 80 a saúde debilitada, o corpo já não é mais o mesmo, né? A agilidade nos traz debilidade motoras, né? Faz parte. São dificuldades. Então, na primeira dificuldade, a primeira separação de relacionamento, na primeira separação dos filhos, na primeira briga, na primeira desemprego, que perde o emprego, o revés, as coisas que nos tiram o chão, a perca de um ente querido, né, quando ele se despede, vai embora, morre, né, gente, quando morre, mas é que para nós espírita não é morrer, então, se despedir, porque literalmente é só uma despedida, é só uma viagem. A gente vai ver em sonho, a gente vai ver, vai sentir, a gente vai sentir a presença, e um dia a gente vai reencontrar, então é só uma viagem, né? Mas para nós espírita. Então, mas para a maioria é morrer. Quando um ente querido morre, né, um parente, né, o baque, a tristeza, a angústia, normal. Só que aí, como não estava enraizado lá no coração a fé, a semente dos ensinamentos
Jesus, né? Era um solo pedregoso, quando vem o solo pedregoso, morre a fé. E aí muitos só dizem, não, eu creio em Jesus, mas vai olhar a vida, não condiz com um cristão, não condiz com um evangélico, não condiz com o espírita. Porque como é que eu posso me dizer cristão? Como é que eu posso me dizer evangélico? Como é que eu posso me dizer espírita, que é o meu caso, se eu ainda quero o mal do meu semelhante? Se ainda eu quero ter vantagem emocional, física e material, né? Tirar dinheiro, tirar do meu irmão, da minha irmã, do meu semelhante. Se eu ainda só penso em mim, se eu ainda deixo o orgulho falar mais alto, a vaidade, como é que eu vou me dizer cristão? Então, se eu, apesar de ler, apesar de ver, apesar de ouvir, apesar de ir nas igrejas, ir nos centros espíritas, ir nos locais, professar a minha fé, porque é isso que a gente faz, né? Quando a gente vai na igreja, no centro, a gente vai professar a nossa fé. E eu não enraizar, não dar um terreno, um solo fértil, um bom solo, uma boa terra para plantar, aquela terra boa, aquela terra bem cultivada, aquela terra que está preparada para plantar, que vai nascer a planta, a semente vai fortificar. Não adianta nada. Porque para nós analisarmos se nós estamos no caminho certo, sendo bons cristãos, bons evangélicos, bons católicos, bons da matriz afro, dos nossos irmãos da afro e espíritas, nós temos que ver, sempre pensar assim, quando nos acontece alguma coisa, né? Alguém vem nos tirar de fora do sério, alguém vem nos testar a paciência, quando o revés da vida, quando a gente perde o emprego, quando a gente se separa do relacionamento, são as dores, né? Quando um ente querido morre, desencarna, vai embora. As dores da vida, as provações. Sempre um bom evangélico, um bom espírito, os verdadeiros, as verdadeiras, né? Tem que botar Jesus. Sem ter vergonha, sem ter medo. Jesus não fica bravo. Jesus não fica melindrado. Tá usando meu nome em vão aí. Não, Jesus quer exatamente isso aqui. Nós estamos ali na dor, chorando, passando pela dificuldade, fomos abandonados, fazem falso testemunho sobre nós, inventam coisas sobre nós que nós nem sabemos, vamos saber depois que inventaram coisas que nós nem somos, ou éramos, ou fazíamos. Nessa hora, traz Jesus e pensa assim, ó, mas e se o meu irmão, mais experiente, mais velho, né? Mais experiente, se Jesus estivesse passando o que eu estou passando, que está doendo, está dolorido, estou sofrendo, estou chorando, estou triste, não sei o que vai ser da minha vida. O que acontece, né? Qual é a reação dele? O que ele faria? Faça essas perguntas internamente. Qual é a reação de Jesus? Qual atitude ele tomaria? O que ele faria? Será que ele faria o que eu estou pensando em fazer? Ou será que ele faria diferente? Porque lembramos sempre, por que existe o Evangelho?
Por que existe o Novo Testamento? Por que Deus mandou Jesus para cá? Porque ele é o nosso guia e o modelo a ser seguido. E como é que eu vou seguir Jesus? Como é que eu vou seguir esse modelo? Olhando como ele reagia. E em todas as fases do Evangelho, as suas passagens, a sua vida, ele mostrou como ele reagia. Então, se nós agirmos contrário como ele faria, como ele fez, já é um sinal que nós não estamos lendo direito, nós não estamos interpretando direito as passagens, as parábolas, nós não estamos ouvindo direito, nós não estamos compreendendo direito. Porque Jesus jamais se vinga, Jesus jamais quer o mal do seu irmão, sua irmã. Jesus jamais vai fazer maldade, vai lá acabar com a vida, né? Porque tem pastores que acham que Jesus faria isso, né? Acho não, dão a entender, né? Jesus vai te condenar. Você fora da minha igreja, você não tem salvação, não sei o quê. Jesus, se nós fazemos isso, nós estamos sendo totalmente contrário a Jesus. Então, essa é a premissa, né? Então, temos que fortalecer o nosso terreno. Aí a terceira e a última, que é a boa, né? Que talvez a maioria de nós já somos assim. A terra, então, por não ter raiz, cresceu. Outra parte caiu sobre... outros espinheiros subiram e a sufocaram. Que são essa parte da dificuldade da vida. Que são os pinheiros? São os problemas, são as pessoas contrárias, que ficam dizendo que você não deveria continuar, que você está errada, que você está errado, que o mundo é dos espertos, que o mundo é dos inteligentes, dos materialistas, que não vai te levar a nada, ser de Jesus, ir na igreja, ir no centro espírita, que vejam só quem tem vida mundana, olha a vida que tem, e olha você, na simplicidade. Vão sempre tentar te trazer para o teu lado mais fraco, que talvez é a comparação. E aí você tem que ver se o teu terreno está forte, tá? Para não sucumbir. Porque os espinheiros são isso aí. Eles vão te sufocando, A maioria das pessoas, como precisa da aprovação do seu semelhante, aprovação social, aprovação da família, aprovação dos filhos, aprovação do marido, aprovação da esposa, se precisa de uma aprovação, para se sentir forte, aí sucumbe. Né? Porque daí, para caber naquele mundinho daquelas pessoas, e às vezes aquelas pessoas não estão voltadas para Deus, para Jesus, mas sim para o material, e nem sempre o material é saudável, por mais que aos olhos simples pareça, mas não é. Eu digo que não é, porque eu sei que não é. A vida saudável é com Jesus, é com Deus. Porque esses ímpios, essas ímpias, não são felizes. Aparentam, tentam para transparecer, mas não. Porque quando a gente depende da aprovação do outro, para caber no mundinho do outro, ou dos outros, ou das outras, do grupo social, do grupo de trabalho, do grupo do colégio, do grupo da faculdade, do grupo do curso, do cursinho, né? A gente tem que se diminuir, né? E Deus não quer isso. Se você se diminui para caber num grupo, você está indo contra Deus, contra Jesus. Porque você tem que ser o mais natural possível. Você tem que
para mostrar que seu solo é forte, seu solo é bom, a terra é boa para plantar, essa terra aqui é a terra black, é a terra, porque geralmente quando a gente falava a terra black, ela era mais boa, mas dava, crescia sementes com mais facilidade, né? Tinha mais nutrientes, mais minerais, mais vitaminas, a própria terra. Então, essa terra aqui ela é black, ela é maravilhosa. Para você tem que ser autêntico, autêntica e seguir firme na sua orientação doutrinária, na sua orientação de fé, assim como Jesus. Eu sempre digo, não era Jesus que ia ao meio do povo, não era Jesus que vinha aqui bater, implorar, que bater na minha porta aqui, Eduardo, quem é? Quem é? Sou eu, Jesus? Pai. Eduardo, sou eu, Jesus, quero entrar. Não. Para Jesus entrar aqui, ou aí na sua casa, ou lá naquelas casas lá, naquela época, fisicamente, tinha que ir até ele. E tinha que fazer o convite. Tinha que ir até ele fazer o convite. E hoje é assim. Só que nós não precisamos ir lá porque não tem como, né? Mas através da nossa oração, através da nossa experiência de vida, nossa, todo mundo, né? Querermos sermos melhor hoje do que ontem e amanhã querer ser melhor, uma pessoa mais boa, uma pessoa mais centrada, uma pessoa mais experiente, mais ponderada, mais justa do que sou hoje e do que fui ontem. Essa é a meta de um cristão, de um religioso, de uma religiosa. Essa é a meta. Ser uma pessoa justa, bondosa, caridosa, constantemente, de dentro para fora. E aí, vamos para a terra boa. A outra parte, a terceira parte, caiu sobre a terra boa e dava fruto. Uma 100, outra 60 e outra frente. Quem tem ouvidos, ouça. Então, quando a gente sabe que a terra é boa? Quando nós estamos vivenciando na vida os preceitos de Jesus, os ensinamentos, as parábolas. E nós estamos... Quando a gente vê os frutos é quando a gente vê a família, os filhos, os netos e quem convive ou quem vai conviver assimilando as experiências boas e passando para frente. Aí é como Jesus diz, os bons frutos, as boas sementes, elas multiplicam, triplicam e vão de geração para geração. Quantas coisas qualquer um de nós, conhecimento, boas lembranças, boas histórias, nós trazemos no nosso coração, né, de antepassados nossos, de um bisavô, de um pai, de uma mãe, uma avó, uma tia distante, mas que fazia tal coisa, que nem nossa família. Eles morreram em 92. Eu tive só 9 anos de convivência. Mas como desde criança, a mãe ia para Porto Alegre e me levava. Aí voltava e me levava. E levava para o interior. E aí ia para Porto Alegre e me levava para o interior. E levava para Porto Alegre, e levava para o interior. Era assim, a minha vida é nômade. Então, não tive convivência diária com meus bisavós, né? O pai e a mãe do meu avô materno, o pai da minha mãe, né? O que me criou. Então, a gente começou a ouvir as histórias. E eu, mais tarde, como eu sou um pesquisador
né? Sou um pesquisador autônomo, assim, por conta própria. Eu adoro isso, adoro. É coisa boa de poder pesquisar, e quando a gente pesquisa, a gente descobre aquelas conversas de família, ali, reuniãozinha de social de família, normal, né? Que a gente ouvia quando era criança, adolescente, ouve ainda hoje. Aconteceu, de verdade, não é mentira. A gente passa a admirar mais ainda. Aí tinha as histórias, né? Que o meu bisavô, pai do meu avô materno, né? Seu Orestes, ao nome, seu Orestes Flores, né? Ele é uma pessoa humilde, humilde, né? É só o terreninho normal, humilde. Mas ficou conhecido na cidade onde minha família mora hoje, ainda, como aquela pessoa que, apesar de ser humilde, era um homem que dava a roupa do corpo se fosse preciso, ficaria pelado se fosse preciso, para não deixar ninguém passar necessidade, ninguém passar fome. Era um homem bom, um homem justo, um homem generoso, um homem que deixou boas lembranças na cidade. E as últimas imagens que eu vi era um senhor de cabelo branco, uns 80 anos, 90. E eu não vi essa fase da adolescência, da juventude, dos 40 anos de idade dele, né? E nem podia imaginar que diante de mim estava alguém que foi conhecido na cidade inteira. Então é gostoso quando a gente descobre que tem um legado, que a gente tem um nome a zelar, né? Que todos nós temos um nome a zelar, nós temos que respeitar esse nome, ou sobrenome, né? No meu caso, as flores. Respeitar. Opa, não vou fazer tanta besteira, não vou fazer tanta M, porque, pô, não posso sujar o nome do meu bisavô, o nome da minha bisavó, o nome do meu avô, o nome da minha mãe, opa, não posso sujar, cara. Olha a história que eles criaram, olha a história que eles viveram, olha o legado que eles deixaram, e eu estou usufruindo, né? Porque lá na cidade lá eu usufruo, na cidade eu uso o nome. A cidade é pequena, gente, então a gente é conhecido assim, ó. Olha quem tá aí, quem lá? Ah, aquele lá é o neto do seu Leon Denis. Não, a gente não tem nome. Quando a cidade pequena, quando a gente volta de férias, a gente diz, a gente não tem nome. Pode esquecer o nome. Eduardo? Não. Tá, tô lembrando de ti. Aquele gurizinho, o neto do seu Leon Denis, né? Lá do centro. É neto, é filha do fulano, da fulana, é sobrinha do fulano. A gente não tem nome. Por quê? Porque no interior, é diferente das grandes capitais. Lá ainda prezam a história das famílias. E é isso que Jesus está dizendo. Quando nós temos a terra boa, que é sermos bons, sermos úteis à nossa comunidade de alguma forma, nós estamos semeando para as novas gerações. Em 92, meu bisavô foi embora. E eu pesquisei essa história lá em 2007, 2008, né, que eu fui conversando com um, conversando com outro, quem foi amigo, quem não foi, né, os senhores, eu sempre gostei de conversar com pessoas 20, 30 anos mais experientes que eu, mais velhos que eu. E aí eu disse, o senhor conheceu meu bisavô? O senhor tem a mesma idade que ele? Teria? O senhor conheceu, o senhor chegou a trabalhar ou caminhar na rua junto? Ah, sim. Aí sem saber que meu avô tinha contado, o filho dele tinha contado e tal. Porque uma coisa a gente pensa, né? Na família contando, a família tá só. Não. Era real.
E aí não te dá orgulho? Dá orgulho, gente, dá orgulho. Você pode não demonstrar para a pessoa, você pode ficar até sério, ficar, eu vou. Dizem que que o Bisa fazia isso. O Bisa era bobalhão. Mas por dentro, a gente fica, que orgulho, que orgulho. Eu vou seguir esse legado, eu vou fazer igual, do meu jeito, diferente, mas fazer igual. E é assim para todo mundo que eu estou dizendo. Por isso que nós estamos contando essa história, lembrando, porque todo mundo tem uma história na família, uma história com os amigos, uma história de uma geração. E nossa geração é para respeitar o legado da geração anterior, né? Respeitar o nome, ter o nome a zelar. E as nossas futuras gerações, que são nossos filhos, nossos netos também vão querer zelar o nosso nome, zelar o nosso sobrenome, né? Respeitar. Só que para isso, nós temos que deixar um bom legado, deixar nas sementes uma terra fértil. E a terra fértil é quando nós somos iguais a Jesus, no bom sentido. Porque Jesus não fica ofendido quando Jesus não se acha que está blasfemando quando fala, eu quero ser igual a Jesus, eu quero ser Jesus, eu quero fazer igual a Jesus, eu vou fazer igual a Jesus. Porque é possível, é muito possível, e 99% de vocês já fazem. Quando vocês ajudam alguém, quando vocês recolhem um lixo sem ninguém saber, quando vocês, apesar de ter um cargo lá em cima, não precisaria ajudar o peão, ajudar o servente, ajudar o cara da obra, ajudar a pessoa, o seu encarregado, seu funcionário, apesar de você ter o cargo lá em cima, você continua com o cargo lá em cima, você é o líder, você é o supervisor, você é o gerente, você é o empresário, você é o patrão, a patroa, mas você ajuda. No caso, vai ali junto com a doméstica, né? Não, eu estou descendo lá para baixo para pegar o carro lá na garagem lá, e já vou sair. Deixa que eu levo esse saco de lixo, fulaninha, fulana. Você já está sendo igual a Jesus, você está sendo humilde. Você deixou de ter dinheiro? Não. Você deixou de ser a patroa, o patrão? Não. Você deixou de ser empresário, empresário? Não. Você está semeando o bem. Essa pessoa, ainda que na hora não fale, não é porque nem todos têm olhos para ver, como Jesus diz aqui, ó. Tem ouvidos para ouvir e olhos para ver, nem todos têm. Então não vai perceber, não vai entender, mas no inconsciente vai entender. E mesmo que essa pessoa nunca perceba, nunca fala, nunca te reconheça, nunca diga um agradecimento, mas saiba que a semente foi plantada. Você está plantando a semente. De seus filhos, seus netos, suas netas, sobrinhos, pessoas que irão ouvir seu nome, conhecer você de alguma forma, seja pelas redes sociais, vão lembrar boas coisas de você. E quando as pessoas lembram boas coisas de nós recebemos na mesma hora, seja onde nós estivermos, a felicidade. Por isso que mesmo em vida, mesmo como hoje, como agora, né, quando nós estamos tranquilos, de repente dá uma tranquilidade, dá uma felicidade. Alguém em algum lugar lembrou de coisas boas que você faz, ou comentou alguma coisa boa que você fez, que você faz, que você ajuda, que você não ajuda, que você faz e acontece. Então, sempre o semeador começou com Moisés, os profetas, Jesus, e você, minha amiga, meu amigo, nós somos os semeadores para as novas gerações. Então, e quando nós formos fazer o bem, auxiliar o próximo de todas as formas, não pensemos se vai ter reconhecimento, porque das maioria das vezes, os verdadeiros semeadores, as verdadeiras pessoas que fazem o bem, não recebem elogio, gente. Não recebe. Dificilmente alguém chega e diz, poxa, tuas leituras, tuas ideias, tua forma de ser mudou meu estilo de vida, eu estou mais feliz, eu estou mais
eu voltei para Deus, eu voltei para Jesus, eu estou mais leve. Não, você não ouve nada. Não ouve nada. Mas aí está a prova que você está semeando de verdade, porque você olha, você observa que está dando fruto. Então, se as pessoas não reconhecem, não dê importância. Porque você não está fazendo pro ser humano. Você não está fazendo pro teu ego. Você está semeando as parábolas, o ensinamento de Jesus, para Deus, para Jesus. E o verdadeiro conselho, o verdadeiro elogio, vem deles. Lógico, nós somos seres humanos, a gente gosta quando alguém vem. Obrigado, meu amigo, obrigado, minha amiga, obrigado. É bom, maravilhoso. A gente quer, a gente é ser humano, a gente quer, mas a gente não recebe. E aí vamos parar de fazer, vamos parar de sermos honestos, vamos parar de sermos gente do bem, apesar do mal prosperar na nossa frente, do mal estar rodeado de pessoas em volta, do mal ter a atenção das pessoas que você ama e você não ter a atenção da pessoa que você ama, do mal andar com a pessoa que você ama e você que ama de verdade não conseguir andar com a pessoa que você ama, você vai parar, você vai deixar de amar. Se você ama de verdade, você não deixa de amar. Se você é espírita de verdade, você não deixa de professar. Se você é evangélico de verdade, se você é cristão de verdade, você não deixa de semear o bem, você não deixa de ser a pessoa do bem que você é. Então a primeira mensagem é essa. E outra, quem tem ouvidos, ouça. Por que Jesus falou isso? Hoje não, porque já é muito comprido e o estudo que nós vamos ler é comprido. Mas eu vou dar uma pincelada. Jesus falou assim, nem todo mundo, explicando a parábola, mas eu vou dar só uma pincelada, só uma frasezinha ou outra. Nem todo mundo que ouve o Evangelho, que lê, que vê, está disposto a ouvir de verdade, ouve de verdade, vê de verdade, sente de verdade. É ou não é? Sem medo. É ou não é? Milhares, lá com Jesus vivo entre nós, com esse corpício. Milhares. Diariamente. De domingo a domingo com ele. Fala para mim quantos realmente entenderam as mensagens deles, realmente mudaram a vida, realmente entregaram a sua vida para Jesus, para Deus. Eu vou ser bem sincero, gente. Pesquisem, leem. Está nos livros. Até no livro da ciência mesmo, que é contra. Só uns 200 anos depois da morte de Cristo é que começou a ter cristãos como nós vemos hoje, né? Com igreja constituída, se dizendo cristão, procurando ler, procurando ser, procurando e tal. 100, 200 anos depois. 99% daquela população, assim que Jesus morreu, não mudou nada. Por quê? Porque não estavam preparados. Não estavam preparados. Eles viram Jesus. Tocaram em Jesus. Ouviram a voz, o timbre de voz dele. A voz aqui, né? É burro. Aqui é a orelha, ouvido. Ouviram o timbre de voz de Jesus. Imagina a dádiva que é, a bênção que é. Não perceberam? Assim somos nós, muitos de nós. Nós temos na família, nós temos no ambiente de trabalho, nós temos no ambiente da vila, do bairro, da sociedade, nosso marido,
a nossa esposa, a nossa mulher, nossos filhos, que convivem conosco, mas não sabem ouvir Deus, não querem. Na nossa casa, a doutrina espírita, quem mais, lógico que o homem também vai, né, gente, mas ainda é a minoria. Ainda é a minoria. Quem mais frequenta, as frequentadoras, quem mais estuda, quem mais lê, quem mais vira mesmo, né, religiosa. Porque o espiritismo é religião, gente. Mais a mulher. E o que nós vemos? Principalmente quando eu trabalhava, quando eu estava lá na casa Viana de Carvalho, lá em São Pedro do Sul, e eu tinha o contato de ficar na porta lá contando, que faz parte, né? Contando quantas pessoas vieram, né? Anotando num caderninho. 1, 2, 10, 20, 30. Ah, hoje veio 60 pessoas, hoje tinha 60 pessoas. 30 homens, 20 mulheres, 30 mulheres, 10 homens. Era normal que era para nós ter uma base, assim, quantos frequentadores tinham fisicamente na casa. É normal, gente, é normal. E eu era gurizão, né? Era no trabalho. Pra mim pra mim era mais importante que ser palestrante. Porque tinha guria, né? 17, 18 anos, então. Tá ali. Boa tarde. Boa tarde. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Fique à vontade. Fique à vontade. Qualquer dúvida, pergunte para nós. Então, o Vicentinho é mais importante que o palestrante. O palestrante estava lá na mesa, lá esperando e tal, né, se concentrando, e eu estava ali recebendo o pessoal, então era mais importante. Gurizão, né, gente? Gurizão. Mas então, e aí contar. Aí a gente via, como eu estava na porta, eu comecei a notar algo que acontece até os dias atuais. E eu acho que nas igrejas também, nos evangélicos também. Acho também, né? Os maridos, namorados, ficantes, sei lá quem for, homens, tá? Que davam carona para suas mulheres, né? Para sua esposa, né? Dirigindo, levando. Largavam na porta, no portão ali. Né? E eu pensava, vai entrar, né? É casal. Que ia casais, é normal ir casais. É gostoso até quando é casal. Mas só largava a mulher saía, se despedia ali. E dizia, às 5 horas da tarde, até as 4, 5 horas tá pronto. Já terminou, já tô de volta aqui. E a mulher subia sozinha. E não foi nenhuma, nem duas. Eu comecei a notar uma certa quantia. Porque eu fiquei uns 3 anos assim, 3 anos na portaria da igreja. É um centro espírita, mas é da igreja, é como se fosse a igreja. A gente vai lá para rezar, a gente vai lá para fazer isso aqui que eu faço, ler, falar, orientar, receber passe e tal. É a nossa igreja. A gente chama de centro. Aí eu comecei a notar, e eu sempre tive essa curiosidade, e o ser humano tem que ter curiosidade de aprender mais, de tirar as dúvidas. É isso que move o ser humano e nos faz feliz. Ter sempre, nunca achar que sabemos tudo, nunca achar que já resolvemos a vida, que já estamos no patamar suficiente, não. Sempre crescer, querer crescer mais e mais e mais e mais. E aí, mas tem algo estranho aqui. Aí eu fui falar com o seu Paulo, né, o presidente da casa, né, é que eu chamava meu presida, e chamo até hoje meu primeiro presida, o presidente da casa. Com o pessoal, com o Gilberto, com o meu avô, com a dona Ilka, com o seu Ney, e coisa, né? Aí me falaram, isso há 20 anos atrás. Aí me falaram, a nossa doutrina é mais comum a mulher, e muitas das vezes os homens são preconceituosos com elas. Faz de tudo para elas não virem, né? Faz de tudo para elas não virem. Não deixam elas ler, não deixam elas... Naquele tempo era só no rádio que a gente conseguia, né? Mandar mensagem, coisa. Mas não deixam, né? Faz de tudo. Entrar aqui muito raramente. Mas elas iam. E aí, quais eram as orientações que os adultos davam, porque eu era gurizão, né? Para essas mulheres? Tenha paciência, semeie,
semeie, né? O que é semear? Mostre que a doutrina está fazendo bem para você, que você tá ficando mais compreensiva, mais bondosa, que você tá aprendendo a cooperar em comunidade, seja com seu marido, seja, que você está mudando de dentro para fora, que você está sendo uma pessoa com virtudes, uma pessoa com boa índole, que você está mudando, que você está sendo uma mulher melhor do que hoje, do que ontem, e amanhã você vai ser melhor do que hoje e do que ontem. Que aos poucos a semente entra na cabecinha desses homens e eles vão acabar mudando. E era assim, dito e feito. Eu ficava observando, acompanhando, ficava. Aí largava, já entrava, ficava sentadinho aos poucos, né? O cara já ficava sentadinho lá, meses, né? Não é assim da noite pro dia, não, mas é gradual. E já entrava com ela, mas já queria sentar lá no fundo, né? E tudo bem. Aí depois o tempo já ia mais pro meio, um tempo já ia mais pra frente. De um tempo já estava indo direto com nós. Já era um dos nossos. Porque assim, a semente não é. Tudo tem um tempo para florescer. E tem que ter ouvidos para ouvir. Eu tenho ouvidos quando eu abro meu coração para raciocinar, para pensar, para analisar. Porque todos os ensinamentos voltados para Jesus, para Cristo, são bons. A gente só tem que aprender a não aceitar tudo 100%. Nem aquilo que eu falo, nem o que a gente ouve nas igrejas, nos centros espíritas. Não. A gente tem que aprender a pincelar, a pegar o que faz sentido, o que tem coerência, né, com o que Jesus queria demonstrar. Porque tudo que levar ao contrário, à lei do amor, à lei da caridade, à lei da bondade, da humildade, não tem nada a ver com Jesus. Jesus jamais pediu dinheiro. Jesus jamais quer dinheiro. Deus jamais quer dinheiro. Deus não quer troca. Não funciona assim. Não funciona assim. Você quer demonstrar agradecimento a Deus, mesmo com dinheiro e coisa? Então escolha uma família e cuide dela. Não precisa ter vínculo, não precisa ter vínculo marital, não precisa ter vínculo de relacionamento, nada. Cuida. Cuida. Adote uma criança, mesmo sem precisar adotar fisicamente assim, mas adote virtualmente. Deixe uma estabilidade no futuro para essa criança. Ou vá lá e fica levando de tempos em tempos o rancho, de tempos em tempos com épocas comemorativas presente, coisa. Ou hoje use a ONU, use a Unesco, né? E cadastre seu cartão de crédito para descontar 50 pila, 30 reais, gente, 30 reais. Lógico, quem quiser dar 50, dá 100, 200, 300, 40, fica à vontade, mas 30 reais. 30 reais faz diferença na sua vida? Não, a gente gasta assim, ó. Mas 30 reais lá para os refugiados da ONU, o nosso 30 reais, ele vai para um banco. Ele se junta com centenas, milhões de pessoas do ano, vira milhões. E a gente consegue, com nossos 30 reais, salvar 5, 6 famílias ou mais. E é tão emocionante quando gravam vídeos direto para você no seu e-mail. Lógico, tá lá em árabe eles falando a linguagem deles, mas daí tem a legenda ou você traduz, né? Hoje tem os tradutores. Eles te agradecendo. Praticamente pessoalmente. E você vê pessoas sofrendo porque são refugiados. Refugiados de guerra, gente, é triste. Porque a gente sai deixando tudo para trás, deixando roupa, deixando carro, deixando casa, deixando móveis, deixando nossos eletrodomésticos, deixando nossas... Imagina que tristeza que é deixando nosso emprego, deixando nossa vida, deixando nossa identidade, deixando tudo, não sabendo nem se vai ter alimento ou não. E nós, 30 reais, 50 reais, 100 reais,
Não é nada. Então, você quer dar dízimo? Você quer agradecer a Deus? Que tem, né? Tem religião que acha que para agradecer a Deus tem que ser materialmente. Então, não precisa ser o dízimo em si para as igrejas, mas faça um dízimo particular seu. Não. Eu vou dar para a igreja, eu não sei se a igreja vai fazer. Eu não sei se o centro espírita vai fazer. Então, eu escolho uma determinada família e vou lá uma vez por mês de carro lá e largo o meu rancho pessoalmente à pessoa. Né? Ou cadastro meu cartão de crédito para ser descontado R$30, R$50, R$100, conforme a possibilidade da pessoa, para a Unesco, para a ONU, Unicef. Porque, gente, eu faço isso há 3 anos e não foi uma barganha com Deus. Mas quando Deus percebe que é de coração, você não fica sem dinheiro. Você não muda, não vai receber milhões. Não, você não fica sem dinheiro. É uma mágica que acontece que eu não entendo. Eu não entendo, mas é uma mágica que você fica assim, como é que pode? Antes, quando eu não ajudava ninguém, podia me dar R$1 milhão por mês que não aparecia. O salário continua o mesmo, as contas aumentaram, mas há um fluxo, assim, parece que abre a carteira assim, é uma mágica. Por que Deus faz isso? Que Deus vê o teu coração. Deus vê que você se propôs a dar aqueles R$30, aqueles R$10, aqueles R$20 mensalmente para uma instituição. A gente fala Unesco, Unicef, porque, né, é mundial e realmente cuida das pessoas. Mas pode ser uma família. Todos nós, gente, temos conhecido no próprio ambiente onde a gente mora, que passam necessidades, que estão desempregados, que têm crianças, que não têm o mesmo conforto físico, material, espiritual que nós. Aonde nós levamos 1 quilinho de arroz, 1 quilinho de feijão, 1 litro de azeite, já é uma bênção enorme para essa família. E não é a família que recebe a bênção, é você. Porque você vai estar plantando semente, você vai estar mostrando para Deus que você sabe ouvir Deus, Jesus. Que você sabe ver Jesus. E que você é o terreno fértil. E quando Deus descobre que você é um terreno fértil, que você faz não para mostrar para os outros, não para, olha como eu sou bom, porque quem faz de verdade não recebe o reconhecimento. Quem faz de verdade, as pessoas só vão descobrir quando morrer. Aí leva até um choque. No velório lá, chega as pessoas, quem é tu, quem é você? Não, fulano me ajudava, fulana me ajudava, fulano era bom, fulano era boa. Aí fica assim, como? Era uma estranha, um estranho? Não, gente, para fazer o bem não precisa sair alardeando. Basta ter o coração e a boa vontade que Deus dá os caminhos, Deus te dá as formas, e se as pessoas não reconhecem, não faça por reconhecimento público. Se você faz por reconhecimento público, você está errado. Não que seja proibido as pessoas filmar, porque alguém vai filmar. Hoje em dia é normal, alguém vai falar, hoje em dia é normal. Mas eu digo você, né? Se você fizer assim, pô, eu ajudo, a pessoa não me reconhece. A pessoa é ingrata para mim. Eu ajudo, ninguém me dá um elogio. Acham que eu sou estranha, que eu sou estranho, que eu sou esquisito, que eu sou do mal até. Falam que eu sou ruim, que eu sou do mal, sendo que eu sou uma pessoa boa e tal. Se você pensa isso, desculpa. Você é tudo, menos um cristão de verdade. Porque um cristão de verdade não se importa se tem reconhecimento do ser humano ou não. É igual Jesus. Jesus sabia que não ia ter reconhecimento daquela população inteira. E mesmo assim fazia o bem. E mesmo assim deixou a semente. E mesmo assim plantou a semente ao falar dos ensinamentos, das parábolas. Né? Você também. Continue fazendo, continue agindo no bem, mesmo que a pessoa seja ingrata com você. Mesmo que a pessoa não te ligue mais. Mesmo que a pessoa nunca te diga obrigado, fulano.
Mesmo que a pessoa nunca te diga, eu te admiro. Admiro você, eu tenho o maior orgulho de ter te conhecido, eu tenho o maior orgulho de conhecer você, ou de você ter passado na minha vida, que a pessoa do bem não ouve isso. E aí é a prova até que você realmente é do bem. Porque mesmo não ouvindo, mesmo passando em branco pela sociedade, mas você não passa em branco pela espiritualidade. Você não passa em branco por Jesus, por Deus. E a verdadeira recompensa não é aqui dos homens. A verdadeira recompensa é após, é o desencarne, é a morte. E aí você levará um choque, você levará um susto, no bom sentido. Porque você vai olhar e vai ver, morri sozinha, ninguém me elogiava. Mas eu não desisti porque Deus sabe que é de coração. Daí você morre, abre os olhos, aquela multidão, uma multidão enorme. Obrigado. Aquela multidão enorme. Sabe por que multidão enorme? Porque a verdade é assim, gente. A verdade é assim. Quando você ajuda uma pessoa viva que nem você, uma pessoa. Suponhamos que eu ajudei uma pessoa, ajudei meu amigo. Uma pessoa. Só que aquele amigo, aquela pessoa viva, aquela pessoa viva tem um pai, uma mãe, uma tia, uma avó, um avô, que já morreram, que já fizeram a passagem. É verdade ou não é? Só que para nós espírita, e nós sabemos, eles não morrem. E assim como você que está vivo, que me olha agora, me escuta, fica feliz quando descobre ou vê alguém tratando bem o seu filho, a sua filha, alguém trazendo um sorriso para o seu filho, para sua filha, um acalento, um abraço, um carinho, você deseja o bem para aquela pessoa, né? Para aquele homem, para aquela mulher, para aquela criança que faz isso para o seu filho, para sua filha. Exatamente isso, exatamente igual. Aquele pai que já morreu, aquela avó que já morreu, aquele tio que já morreu, aqueles irmãos que já morreram, aquela esposa que já morreu, aquele filho vai querer fazer o bem para você. E é aonde você recebe proteção de tanta gente que você é quase imbatível e você não entende. Então, quando não te reconhecerem, porque nem todos aqui têm ouvidos para ouvir, nem todos têm né, olhos para ver, como Jesus mesmo falou, não dê importância. Tenha isso em mente. Que quando você tem isso em mente, você não se importa se estão te elogiando, você não se importa se estão te reconhecendo, se estão te agradecendo, porque você faz de coração. Se você ficar bravo, ficar melindrada por reconhecimento, não me reconhece, você está fazendo errado. Essa é a mensagem. Então, bora fazermos a prece de encerramento, porque já deu 2 horas. Bora lá? Pai que está no céu, obrigado pelo ensinamento de hoje, pelo nosso evangelho na rede, que foi adiado mais uma vez, mas tudo é no tempo de Deus, tudo é no tempo de Jesus, e se foi adiado para agora, é porque era para ser essa hora, né? Com mais paciência, com mais silêncio, tranquilidade, já que o horário que a gente escolhe, normalmente as pessoas estão trabalhando ainda, meus vizinhos. Então, obrigado pelo estudo, obrigado pela inspiração, obrigado pela ajuda. Vamos dar por encerrado o nosso Evangelho com o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja e assim será. Um ótimo fim de semana a todos, fique com Deus e até breve. Obrigado, pessoal.